Bom dia, o meu nome é Adriano Freire e neste vídeo vou apresentar brevemente o 7º capítulo do livro Gestão Moderna que aborda a área funcional de recursos humanos. Os tópicos cobertos neste capítulo são o recrutamento e a seleção, o desempenho, a compensação, a carreira e, por fim, o anexo centrado na liderança da área funcional de recursos humanos. E este capítulo tem início com um caso muito interessante sobre a empresa Talkdesk, uma empresa fundada por dois jovens portugueses e que já é líder mundial no software na nuvem para contact centers. Esta empresa hoje em dia está valorizada em cerca de 10 mil milhões de dólares. E para sustentar o seu rápido crescimento, a Talkdesk teve que contratar de uma forma agressiva o talento internacional em muitos países para quem oferece um pacote de compensação flexível e bastante competitivo num ambiente de constante inovação e de exigência. Especificamente para atrair recém-graduados, a empresa procura interessá-los por um programa formativo de 6 meses chamado Tech Dojo e criou também o laboratório TDX para, em conjunto com as universidades de Aveiro e Coimbra, explorar várias tecnologias emergentes. A primeira parte deste capítulo é dedicada ao tema do recrutamento e seleção. Na realidade, a gestão dos recursos humanos, obviamente, tem início no recrutamento interno e externo das pessoas para desempenharem as funções na empresa. O recrutamento interno envolve, tipicamente, rotações, promoções para novas funções, para as quais são necessários colaboradores. Já o recrutamento externo pode envolver anúncios, empresas de recrutamento e é cada vez mais realizado através de meios digitais. Por exemplo, a rede social LinkedIn, que tem uma base de cerca de 850 milhões de utilizadores profissionais na escala mundial, é cada vez mais usada pelas empresas para divulgar oportunidades de emprego direcionadas automaticamente para os perfis considerados mais adequados. E em qualquer dia normal do ano estão colocadas no LinkedIn cerca de 15 milhões de ofertas de empregos. Uma vez terminado o período de angariação de candidaturas do recrutamento, tem início, obviamente, a fase seguinte, que é a da preparação da seleção dos melhores candidatos, aqueles que correspondem melhor aos requisitos das funções. E o processo de seleção envolve várias fases, desde a análise dos currículos, a realização dos testes, a realização de entrevistas, idealmente com um guião para evitar enviesamentos por parte de diferentes entrevistadores e, obviamente, a fase final da seleção dos candidatos considerados melhores. E após a contratação de novos elementos para a empresa ou para o departamento, importa proporcionar-lhes um bom acolhimento e integração para poderem rapidamente começar a desempenhar bem as suas funções. E se estivermos a recrutar jovens millennials ou da geração Z, então deve-se dar uma especial atenção aos fatores que eles mais valorizam, como o trabalho flexível e híbrido, a interação com tecnologias mais avançadas, a sustentabilidade ambiental e social, bem como o salário e as regalias que a empresa proporciona. Muito bem. A segunda parte deste capítulo centra-se no tema do desempenho, nas suas duas vertentes, a avaliação do desempenho e o desenvolvimento do desempenho. É claro que sempre que possível a avaliação do desempenho deve ser baseada em fatores quantitativos para ser rigorosa e justa. Mas em muitas funções não é possível ou não faz sequer sentido determinar a quantidade exata do trabalho realizado. Por exemplo, contabilistas ou programadores não são medidos dessa maneira. Portanto, nestes casos devem ser usados fatores qualitativos, mas quantificados através do uso de escalas, por exemplo. Desta forma, é possível avaliar em que medida é que o desempenho está a evoluir corretamente ao longo do tempo, verificar se já atingiu o nível mínimo desejado e até comparar o desempenho de cada pessoa com a média dos seus pares que desempenham as mesmas funções. Para lidar com o risco de enviesamento, a avaliação pode ser realizada em 90 graus, 180 graus, 270 graus ou 360 graus, consoante envolva as próprias pessoas, claro, os seus superiores hierárquicos, os seus pares e até os seus subordinados. Uma vez concluída a avaliação de desempenho, passa-se para a fase de desenvolvimento do desempenho, isto é, da atuação dos gestores e colaboradores da empresa. E aqui importa compreender que nem sempre as empresas que realizam avultados investimentos no reforço das competências dos seus colaboradores, através de formação, por exemplo, conseguem obter os resultados desejados ao nível da melhoria do desempenho.
Isto é, com demasiada frequência, a formação não gera a transformação desejada. E por isso importa planear bem o desenvolvimento das competências dos colaboradores. Começando por definir bem que ações concretas é que vão ser levadas a cabo em termos de formação, ou de novas atividades na função, ou de participação em novos projetos, etc. Que tipo de apoios é que a pessoa vai ter? Apoios da chefia, apoio dos colegas, de formadores, de coaches. Como é que estas competências vão ser aplicadas imediatamente na prática, em termos de processos ou em termos de projetos? E, finalmente, qual é a duração estimada para o reforço desejado nas competências? Com este rigor, é possível, de facto, passar da formação à transformação. E, no atual contexto empresarial, como é sabido, muitas destas atividades de desenvolvimento do desempenho já contam com elementos remotos, seja formadores, seja participação em projetos com equipas que estão localizadas em diferentes áreas e, portanto, há aqui vantagens inerentes ao recurso às ferramentas digitais. A terceira parte do capítulo é dedicada ao tema da compensação. E aqui importa compreender que qualquer gestor ou colaborador tem que desempenhar bem as suas funções, tendo como contrapartida um conjunto de compensações financeiras e não financeiras. As compensações financeiras podem ser fixas, como por exemplo o salário e os benefícios como seguros ou utilização do automóvel da companhia ou o telemóvel pago pela empresa, mas também compensações financeiras variáveis. E aqui podemos distinguir entre variáveis de curto prazo, por exemplo, um prémio anual ou um incentivo, um bónus, e os incentivos de médio e longo prazo, como por exemplo opções de ações, etc. A título ilustrativo, o Elon Musk, líder entre várias outras empresas da empresa automóvel Tesla, decidiu que não ia ter nenhuma compensação financeira fixa, portanto não ia ter salário, e que toda a sua remuneração deveria ser uma compensação variável em opções de ações. Ora, como a valorização bolsista da Tesla disparou para mais de $1 bilhão, Elon Musk em 2021 recebeu, pelo exercício das suas opções de ações, mais de 20 mil milhões de dólares. Já a compensação não financeira pode estar associada à função propriamente dita, seja pelas condições de trabalho, pelas responsabilidades assumidas, pela aprendizagem que é proporcionada, ou ao ambiente que a empresa proporciona aos colaboradores, ambiente agradável, de socialização, de entreajuda, com uma liderança que reconhece o valor das pessoas, etc. E para construir um modelo salarial integrado, é recomendável começar por definir bandas para conjuntos de funções relacionadas. Por exemplo, a banda administrativa, a banda técnica, a banda de gestão, etc. Depois, em cada banda são criadas várias categorias. Por exemplo, nesta imagem, cada banda tem 3 categorias. E em cada uma dessas categorias são definidos níveis salariais máximo, médio e mínimo. Por exemplo, um administrativo muito sénior, muito competente, pode oferir o salário máximo da sua categoria na banda administrativa e esse salário ser superior ao de um gestor de base recém-contratado e que vai receber o salário mínimo na primeira categoria da banda de gestão. Portanto, há critérios rigorosos e que são justos, que premiam a competência e que também diferenciam entre a responsabilidade, obviamente, distinta de diferentes tipos de funções. Finalmente, a compensação não financeira tem sobretudo impacto quando a financeira já satisfaz razoavelmente bem as necessidades dos gestores e dos colaboradores. E é interessante verificar que as gerações Millennial e Z tendem a valorizar mais a compensação não financeira que as gerações mais velhas. Por vezes, até mesmo ganhando menos dinheiro, os jovens preferem trabalhar em ambientes que lhes proporcionam satisfação, que lhes dão alguma liberdade e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, do que trabalhar muitas horas e ganhar eventualmente mais em empresas onde não se sentem tão satisfeitos. E se virem que a pressão está a aumentar, não tem problema nenhum em sair da empresa e procurar outras oportunidades que correspondam melhor
aos seus interesses pessoais. A compensação não financeira tem-se revelado também muito importante em momentos de crise, como por exemplo a do Covid-19, em que o bem-estar físico e mental das pessoas foi muito melhor preservado nas empresas que se preocupavam genuinamente com elas. Já as empresas que apenas valorizaram a compensação financeira tiveram graves dificuldades quando os seus colaboradores se sentiram desconectados, desenquadrados da empresa quando trabalhavam à distância. Muito bem, a quarta parte do capítulo é dedicada a um importante tema da carreira. E este tema é particularmente complexo porque é preciso alinhar bem os interesses da empresa e dos colaboradores e gestores individuais. E é possível caracterizar 3 padrões de carreira organizacional. A carreira especializada, em que a pessoa evolui para uma atividade muito concreta e já dificilmente chega até ao topo da hierarquia. A carreira vertical, em que é possível a pessoa evoluir até ao topo, mas que se mantém, digamos, dentro de uma certa área funcional. E a carreira diagonal, a carreira em que a pessoa pode evoluir até ao topo, mas assumindo diferentes funções em diferentes áreas da empresa ao longo do tempo. Obviamente, as carreiras especializadas e verticais estão associadas a áreas bem definidas do ponto de vista técnico, por exemplo, design, desenvolvimento de software, etc., ou funcional, como por exemplo a área financeira, a área de investigação e desenvolvimento. Já as carreiras diagonais requerem um alinhamento entre diferentes áreas funcionais para proporcionar rotações e promoções variadas ao longo do tempo. E por isso, as carreiras diagonais são muito mais difíceis de gerir e são reservadas aos gestores assinalados como talentos. E os talentos são pessoas que têm não só um elevado nível de desempenho atual, como revelam ainda um forte potencial de evolução ao longo do tempo para, eventualmente, chegarem ao topo da empresa. Por isso, muitas grandes e médias organizações classificam os seus gestores em função do seu desempenho passado e o seu potencial de evolução futura para identificar o mais cedo possível os talentos que requerem uma gestão de carreira muito mais cuidadosa, tipicamente em diagonal. E na gestão das carreiras, as rotações e as promoções implicam necessariamente a necessidade de sucessores. Por isso, o tema da sucessão tem que ser bem trabalhado antecipadamente para não haver rupturas, para não haver dificuldades de gestão da empresa por falta de quadros qualificados. Isso envolve definir, em primeiro lugar, quais é que são as funções críticas para as quais devem ser definidos, então, planos de sucessão. Em segundo lugar, determinar de uma forma rigorosa quais são os melhores sucessores internos e, no caso de não existirem, procurar no mercado eventuais sucessores externos. E o terceiro passo, obviamente, é criar planos de sucessão para os sucessores que forem selecionados para virem um dia a desempenhar as funções consideradas críticas. É claro que sempre que possível, os atuais detentores dessas funções devem ajudar os potenciais sucessores, sobretudo se forem sucessores internos, para os enquadrar logo um pouco melhor com as funções que eles poderão um dia vir a desempenhar e facilitar assim a passagem de destino. Finalmente, o anexo do capítulo é centrado na liderança da área funcional de recursos humanos através da aplicação do mapa EGOS. Como seria de esperar, a maioria das funções está centrada no perfil social, que é o mais humanista, o mais orientado para as pessoas, mas tem que ser complementado pelas características dos restantes perfis. Por exemplo, o recrutamento e seleção assenta geralmente na combinação do humanismo do perfil social com o rigor processual do perfil governador. Mas se estivermos a tentar atrair e reter talentos, então é preferível ter uma abordagem mais centrada no perfil social e empreendedor para ser mais competitivo, para ter uma abordagem mais personalizada e mais rápida, que consegue dessa forma também ter melhor aceitação por parte de talentos que têm muitas escolhas ao seu dispor. E a compreensão do mapa EGOS é também muito importante para a gestão das carreiras. De facto, é preciso ter em consideração não só a função que a pessoa desempenha ou vem a desempenhar, a cultura da organização em que a pessoa trabalha e também a própria cultura nacional do país onde a pessoa trabalha ou irá trabalhar. Num ambiente cada vez mais internacional, é preciso perceber que as pessoas se têm que adaptar também à realidade dos países onde vivem. Por exemplo,
partindo de uma base da cultura nacional portuguesa, que é SO, social e operacional. Se um gestor for enviado, por exemplo, para os Estados Unidos da América, deve-se adaptar a uma cultura muito empreendedora. E se for trabalhar para a Inglaterra, deverá assumir mais as características do perfil empreendedor e governador. Já se for trabalhar para a Alemanha, deve assumir com muito mais peso as características do perfil governador, que é a cultura nacional alemã. Por outro lado, se for enviado, por exemplo, para a China, deve-se adaptar a uma cultura nacional, governadora e operacional. Se, por exemplo, for trabalhar para Angola, a sua adaptação deverá ser para uma cultura nacional predominantemente operacional e social. E se for para a Austrália, a cultura local é operacional e empreendedora. Por outro lado, se for enviado para o Brasil, obviamente deve-se adaptar a uma cultura muitíssimo social, mas se for enviado para a Espanha, deverá fazer um ajuste para se assumir mais social e empreendedor. Portanto, consoante o país em que a pessoa está a viver e a trabalhar, deve haver a preocupação de se enquadrar bem com a cultura local. E a gestão da carreira tende a ser mais bem sucedida quando as pessoas são mais flexíveis para conseguirem, após algum tempo, claro, assumirem características típicas dos países onde trabalham. A gestão dos recursos humanos não se restringe apenas à responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos. Obviamente deve ser assumida por todos os líderes que têm equipas de subordinados. E, portanto, qualquer gestor com equipas deve aprender a motivar os seus colaboradores. A motivação pode ser entendida como uma sequência de necessidades que têm que ser satisfeitas. Ao nível mais básico, estão as necessidades de satisfação imediata e que são comuns a todas as pessoas, como, por exemplo, a necessidade de comer, de beber, de descansar, de ter segurança no trabalho. Mas ao nível mais elevado, as necessidades tendem a ser mais diferenciadas de pessoa para pessoa e ter um impacto motivacional mais prolongado. E o que é interessante é verificar que estas motivações de nível superior tendem a variar de acordo com os perfis de personalidade. Por exemplo, os governadores valorizam muito a estabilidade, a honra no desempenho das suas funções, o sentido de responsabilidade que lhes é atribuída, enquanto que, por exemplo, os empreendedores valorizam mais os desafios, as novas oportunidades para continuar a crescer e ganhar conhecimentos, a procura de uma valorização, nomeadamente através do dinheiro. Já os operacionais tendem a procurar motivações fora do trabalho, isto é, atividade física, alguma liberdade, outdoor, descontração, e essa energia que consegue motivá-los fora do trabalho trazem depois para dentro do trabalho. Já os sociais, como seria de esperar, sentem-se mais motivados em ambientes em que lidam bem com as pessoas, do trabalho em equipa, de socialização, que gera sentimentos positivos. Muito bem, espero que tenham gostado desta breve apresentação dos temas do 7º capítulo do livro Gestão Moderna. Obviamente o capítulo tem muito mais tópicos, com muitos exemplos práticos de empresas, de gestores, de situações concretas para lidar bem com os recursos humanos e por isso faço votos para que tenham uma muito boa leitura.